Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Bom, Senna, como eu falo sempre no pré-eleição, no prorrogação, o Zubeldia ele é completamente imprevisível, né? Tanto na questão de escalação de jogadores, quanto no esquema tático que ele vai começar. Ele tem jogado ultimamente, no que eu vejo, principalmente lá no Morumbi, quando eu estou no Morumbi vendo de lá, um 4-4-2 com duas linhas de quatro. Eu não considero o Luciano o 10, porque ele fica mais enfiado, fica mais lá para o ataque do que vem buscar a bola para armar jogo. E nisso faz com que, antes de tudo, eu gostaria de fazer um comentário que é o seguinte: o Zubeldia colocando o Lucas na função que ele colocou no jogo contra o Talheres, eu acho que ele limita demais o Lucas. E a primeira limitação que ele impõe ao Lucas é a linha lateral. A linha lateral já é um limitador do Lucas, né? Eu não posso, na minha opinião, eu não posso deixar o seu principal jogador, aquele que tem qualidade para desequilibrar, aberto, sendo que os melhores jogos dele, depois que voltou do São Paulo, foi por dentro, que ali, quando ele consegue girar com a força, com a velocidade que ele tem com a bola, eu, sinceramente, desconheço o jogador capaz de parar o Lucas a hora que ele consegue girar com a bola. É muita força, é muita velocidade, aliado a muita qualidade técnica. Tudo isso eu não posso deixar lá do lado do campo parado. Limitado, vamos dizer assim. Limitado pela linha lateral, por uma marcação muito forte, por dobra de marcação e sem contar que a responsabilidade que ele tem na fase defensiva. O que, consequentemente, traz um desgaste físico ainda maior para ele. Que é uma outra coisa que eu analiso para o Lucas, que é ele estando ali mais centralizado no campo, como um 10, como segundo atacante, como um meia, como segundo atacante, é o quê? É também não desgastá-lo demais fisicamente, porque a responsabilidade ali é menor. É mais fechar espaço, fechar linha de passe. Você não tem que ficar correndo. Pô, quantas vezes a gente viu contra o Talheres ele correndo atrás do lateral, até o fundo? Isso é desgastante pra caramba com um jogador que tem aí o seu histórico de lesão. Então, esse é um breve comentário que eu gostaria de fazer, não foi tão breve assim, a respeito do Lucas, que eu até falei ontem na live com o Arnaldo Ribeiro, e essa é a minha opinião. Você não pode sacrificar o seu maior talento, o seu melhor jogador aberto lá na direita, na minha opinião, limitando as ações dele, o que ele é capaz de fazer de melhor, certo? O Rato, na volta do Rato, a gente vai ter que entender ainda como que o Zubeldia pretende utilizá-lo, né? Ele jogou sempre pela ponta direita, né? Sendo canhoto, mas pela ponta direita, com o pé trocado, cortando para a esquerda, como o pessoal gosta de brincar, né? E daí ele finaliza muito bem, faz assistências, cruzamentos, lançamentos, enfim. É a principal característica dele. A gente tem que entender o que o Zubeldia pensa para ele. E essa era a mesma dúvida que eu tinha enquanto o Lucas ainda não tinha jogado com o Zubeldia. Aí no jogo contra o Barcelona, ele entrou durante o jogo pela direita. Aí no jogo contra o Águia, ele foi mais centralizado, que daí é onde ele rende mais, na minha opinião. E daí os dois juntos, o Luciano e o Lucas, já iniciando de titulares contra o Talheres, o Luciano, na minha opinião, como segundo atacante, e o Lucas aberto pela direita, coisa que eu não gosto, sinceramente, e não faria. Eu achei que o time ficou limitado. O São Paulo, em nenhum momento contra o Talheres, dominou o jogo, foi protagonista completo da partida. Foram raros os momentos em que o São Paulo dominou. Tinha chance de gol, já recuperava a bola, tinha outra chance. Foi raro. Foi um jogo muito truncado, jogo de meio de campo, jogo de muita porrada, enfim. Muito, na minha opinião, por causa disso. Espaço muito grande no meio de campo, segunda bola quase todas do Talheres. Então, é esse espaço que fica ali no meio, entre a última linha e os dois atacantes. Então, se você não consegue pegar a segunda bola, você tem problemas no jogo. O Rato a gente vai ter que
que esperar para ver o que pensa o Zubeldia em relação a ele. Mas eu não vejo o Rato jogando em outra posição, a não ser essa, Senna. Bem por aí também, é muito como eu penso, né? Porque, e aí até chamando aqui a opinião do Ilcinho, né, assim, porque a gente falou algumas vezes, né, o Rato voltando, se ele voltar bem, né, considerando que ele esteja saudável, bem, no ritmo de sempre, é uma boa dor de cabeça pro Zubeldia, que é um problema, entre aspas, né, desde janeiro lá com o Carpini, de como escalar, de como montar esse meio campo. Você acha também, assim, como é que fica para você essa cabeça de que, de repente, o Luciano, na visão do Zubeldia, a gente falou muito isso ontem, ele vê o Luciano muito jogando no meio para dar aquela articulada, ser aquele cara que recompõe. Você acha que ele disputaria uma vaga com o Lucas ou ele só enxerga o Lucas como ponta direita lá e tal, e caindo nesse risco que o Renan falou de desgaste e tal? Como é que você enxerga isso aí? Cara, eu acho que o Luciano, ele, por algum motivo que a gente desconhece, ele é o preferido do Zubeldia. Desde o começo, ele sempre demonstrou que gosta do Luciano. A comemoração do gol do Luciano, você já vê o quão importante para o Zubeldia o Luciano é. E o fato dele colocar o Luciano ali por dentro, mais perto da área, ele tentou primeiro o Luciano de 10. O Luciano não é meia. Que outra posição o Luciano poderia alterar? Atuar pelos lados. Cara, o Luciano não é o cara do 1 contra 1. Não é o cara que vai achar o espaço de força e velocidade e não recompõe. Sobrou para ele ficar ali na frente, perto da área. Só que o fato de estar voltando Rato, Lucas, Nestor, minimiza a chance do Luciano jogar por característica. O Luciano é mortífero. Ele é mortífero. O Luciano tem um poder de fogo muito grande? Tem. Absurdo. Indiscutível. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo viu. Só que eu acho que, ao contrário do que você disse, Senna, repetir o time do Dorival, não. É colocar as melhores peças que a gente tem dentro de campo. Eu concordo com o Renan que deixar o Lucas ali no canto, você meio que limita a área de atuação dele e obriga ele a ter que recompor para ajudar. Porque a válvula de escape sempre foi pelos lados e continua sendo pelos lados. Só que quando você tem todos os jogadores à disposição e você começa a entender encaixar as peças, é Rato, Lucas e Nestor. Não tem como fugir. O André, ele se doa ao máximo pelo lado, mas ele não é jogador de lado. O Luciano se doa ao máximo por dentro, mas ele não é meia. Então, entendendo como as peças funcionam, eu acho que você acaba caindo no time campeão da Copa do Brasil. E ainda você tem uma confiança do sistema defensivo que funciona desde sempre absurda. A partir do momento que você sabe que você pode arriscar com os 5, 6 lá de trás defendendo e os caras dão a vida e nada acontece, você tem uma tranquilidade maior lá na frente. Uma vez que eles entrosem de novo, tem um ritmo de jogo, Nestor, Lucas e Rato, aí lá na frente é questão de opção. O Calleri pode ser a primeira opção no começo? Pode. Mas vai ter jogo que vai funcionar o Calleri, vai ter jogo que vai funcionar o André e vai ter jogo que a gente vai precisar do Luciano. Então é mais ou menos entender o que a gente precisa em determinado jogo. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.